Tópico 1, então, forma literária. A Epístola de Paulo aos Romanos segue o modelo de outros documentos do primeiro século da era cristã. O esboço obedece à ordem desse tipo de documento, tendo sempre uma saudação e uma oração, como está em Romanos capítulo 1, versículos aí 1, 7, 8, 16. Uma forma literária bastante comum nos dias de Paulo era escrita em forma de diálogo. Platão, filósofo grego, por exemplo, escreveu dezenas deles. Todavia, como bem observou o especialista em Novo Testamento, Brodus de Hugh, essa forma literária dificilmente se ajusta ao modelo paulino. O que podemos observar na leitura de Romanos é o uso de diatribes por parte do apóstolo. Nesse modelo literário, que era um recurso muito usado pelos filósofos estoicos e cínicos, o autor valia-se de uma exposição crítica a respeito de alguma obra. Então nós vamos ver que Paulo usou um estilo que era comum na época dele. Ele podia escrever às vezes uma frase de saudação a alguém, depois falava alguma coisa sobre essa pessoa, sobre a situação que ela estava vivendo. Ele podia até falar sobre alguém que falou alguma coisa a respeito disso que ele está falando e ele critica isso. Então ele usava os recursos que estavam disponíveis na época dele. Ele usava o mesmo tipo de linguagem. Muitas vezes ele usava até alguma coisa, um fato ocorrido, para que ele pudesse comentar sobre isso. Então muitas vezes ele criticava alguma coisa que estava acontecendo. Quem estava ali lendo a carta ia saber a respeito do que ele estava falando. E nós vamos estudando aí durante esse trimestre e vamos descobrindo essas coisas aí que muitas vezes Paulo falava sobre elas e às vezes nós nem sabemos quando estamos lendo essa carta aos Romanos. Então tudo isso nós vamos ver aí durante o trimestre e vamos aprendendo sobre essa epístola de Paulo aos Romanos. Então o que é essa palavra aí? Diatribes, né? Que essa palavra você às vezes fica em dúvida. O que é isso aí? E nós vamos ver que esta palavra diatribes, aí no dicionário que nós temos aí chamado informal, então são críticas ou textos que são severos e agressivos com seu interlocutor. É um termo de origem grega que significa aí, discurso ou conversação filosófica, que inicialmente se refere aos discursos preambulares moralistas dos filósofos estoicos e cinícios na Grécia. A diatribe é uma discussão severa, mordaz, agressiva, injuriosa, ofensiva às vezes. Então veja bem que é o tipo de discussão que nós temos muito hoje nos grupos pela internet, né? Seria como se a gente provocasse alguém a estudar e a responder algumas perguntas. Então é uma discussão que muitas vezes se torna ofensiva, agressiva, mas visando o aprendizado. E o apóstolo Paulo usava muito isso. Vamos então, tópico 2, conteúdo. O conteúdo de Romanos trata de alguns temas bem específicos, como por exemplo, a pecaminosidade do homem, a salvação de Deus, a justificação pela fé e a graça divina. Logo depois das palavras de salvação, observamos a seção que trata sobre a manifestação da justiça de Deus mediante a fé. Paulo mostra a necessidade espiritual que os gentios, judeus e toda a humanidade têm da salvação de Deus. Paulo também mostra nos capítulos 5 a 8, aí 5:1 até 8:39, a ação santificadora do Espírito Santo no processo da salvação. É destacado aqui o resultado prático do Evangelho da salvação do crente. Através do Espírito Santo, o crente experimenta a paz com Deus. Nos capítulos 9 a 11 encontramos a teologia paulina a respeito do tratamento de Deus para com Israel, seu povo. São revelados 3 aspectos do tratamento de Deus para com Israel: passado, presente e futuro. Na última sessão, Paulo mostra o lado prático do Evangelho na transformação de vidas, capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 13. A conclusão da carta, tratando do empreendimento missionário do apóstolo e algumas recomendações finais, estende-se do capítulo 15, versículo 14, ao capítulo 16, versículo 27. Então veja aí que fantástico conteúdo que temos aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Abrange aí toda uma vida cristã,
desde a pessoa antes de se tornar crente, e aí ao se converter, ao se arrepender dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, então Paulo pega daí e vai até levar esse crente como ele fazer para ele mesmo se tornar um evangelizador e ganhar almas também. Então é uma vida cristã aí completa, né? Paulo estuda aí o crente desde o dia que ele aceita Jesus até o dia que ele morre. Então o que ele vai fazer, como ele vai agir, o que ele precisa fazer, de que maneira ele deve agir, de que maneira ele deve viver, e fala muito aí da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai dar a esse crente a santificação e vai ajudá-lo nessa caminhada cristã. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo o crente tem, mais fácil se torna então essa caminhada. Então a epístola fala aí de pecado, da salvação, do arrependimento, da santificação, da comunhão com o Espírito Santo, de missões, de relações aí entre igreja e crente, entre crente e líderes, fala da comunhão de uns com os outros, fala então de toda uma vida cristã. Não esquecendo, é claro, fala do relacionamento nosso com Deus. Inclusive, Paulo fala sobre o relacionamento aí dos cristãos que antes estavam no judaísmo e agora são crentes, né? São salvos. Que tipo de relacionamento agora eles devem ter com Deus? No tópico 3, nós temos aí então o propósito. Uma leitura cuidadosa de Romanos nos mostra que esta carta não possui apenas um único propósito, mas vários. O principal, segundo a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, é apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma. Todavia, podemos também destacar os seguintes propósitos. O apóstolo Paulo deseja fazer da igreja romana uma base missionária a fim de que ele pudesse chegar até a Espanha, Romanos 15, 24 e 28. Fica evidente também que o apóstolo está imbuído da defesa do evangelho que ele pregava. Assim, as acusações de que Paulo promovia um antijudaísmo não procedem, pois a carta também tem um propósito apologético e pastoral, como podemos verificar nos capítulos 14 e 15. Então, a carta aos Romanos tem também um grande propósito, que é apresentar Paulo como apóstolo à igreja de Roma e também aos judeus que moravam em Roma. Também Paulo está pretendendo pregar o evangelho às partes de Roma que ainda não foi pregado o evangelho, às pessoas talvez da alta sociedade, porque ele seria preso no meio desses aí no futuro, ele nem sabia disso ainda, mas a carta servia como preparação para isso. E ali ele pretendia montar uma base missionária para levar o evangelho até a Espanha, que nessa época ainda não tinha ouvido o evangelho. Então, ele queria levar o evangelho até lá, e para isso ele precisava da ajuda dos irmãos que estavam em Roma. Então ele ia defender o seu apostolado, ele ia defender as suas posições cristãs, o legítimo evangelho, explicando o que é o legítimo evangelho, explicando também para os judeus que ele não era um anti-judeu, ele não era um anti-judaísmo da verdade. Se o judaísmo legítimo e verdadeiro buscava um Messias, ele ensinava exatamente sobre esse Messias. Então ele não estava ali para confrontar os judeus, mas para revelar a eles que aquela salvação que eles esperavam, aquele Messias que eles esperavam, já tinha vindo. Mas eles não o reconheceram como Messias. Então ele estava ali para explicar a respeito da palavra de Deus e dos pontos que eles ainda não entendiam e que já havia acontecido e eles nem perceberam. Então ele queria ajudar e nunca confrontar. E também ele nunca ensinava contrário, não era contra. Ele estava ensinando o que estava realmente na palavra de Deus e que as pessoas não tinham compreendido. Então o apóstolo Paulo estava preparando ali a sua chegada a Roma. O objetivo dele agora era chegar a Roma, montar uma base missionária e a ajuda da igreja de Roma, ele enviaria tanto ele mesmo ou como os seus auxiliares até a Espanha
e aquela região para que eles fossem evangelizados também. Então ele faz aí uma defesa do legítimo evangelho e dá conselhos também pastorais àqueles que estavam vivendo na igreja em Roma e que não tinham ainda alguém assim para dar um verdadeiro ensino para eles, uma coisa mais elevada, né? E também cuidar deles, dar conselhos e tudo mais. Não tinha ainda uma liderança ali. Na parte 3 nós vamos ver o valor espiritual então, dessa epístola aos Romanos. Tópico 1, fundamentação doutrinária. Tópico 2, renovação espiritual. No tópico 1, então, fundamentação doutrinária, nós temos aí, a epístola aos Romanos é considerada a mais teológica dentre todas as escritas por Paulo. O forte conteúdo doutrinário dessa carta é sem dúvida o mais completo do Novo Testamento. Romanos trata de alguns dos temas mais profundos do cristianismo. As doutrinas da chamada eleição, da predestinação, da justificação, da glorificação e da herança eterna. Paulo mostra à igreja que o pecador pode encontrar a redenção na poderosa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A carta aos Romanos revela que é por intermédio da graça de Deus, manifestada na pessoa bendita de Jesus Cristo, que o homem pode ver corrigido o seu relacionamento com o Criador. A velha natureza é subjugada na cruz e o Espírito Santo faz com que o poder da cruz agora emane na vida do crente. Então a carta aos Romanos aí é essencialmente doutrinária, ou seja, seria aí um cultus de doutrina, né? Doutrina não é falar sobre costume, doutrina aqui, doutrina bíblica, é falar sobre a vida cristã, como deve ser vivida, como deve ser aí a ação dos crentes no meio do mundo, né? E aqui nós vamos ver vários tipos de doutrinas importantíssimas que são ensinadas, bem ensinadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Nós vamos ver aí, por exemplo, a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, a doutrina da regeneração, a doutrina aí da glorificação, a doutrina da vida eterna. E nós temos aí duas coisas que são bastante discutidas, né? A doutrina da eleição e a doutrina da predestinação, que são bastante aí discutidas e que na carta do apóstolo Paulo aos Romanos era bem ensinada aí e vai corrigir certos erros, né? Certos exageros que existem por aí. Quando se fala em predestinação, aí alguns exageram nisso, diz que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. E não é verdade isso. O ser humano ele possui o livre-arbítrio. Deus deu para ele a capacidade de escolha. Ele pode escolher se quer seguir a Deus ou não, se ele quer ser salvo ou não. Ninguém obriga ninguém a seguir a Deus. E nós vamos ver aí, estudar sobre isso detalhadamente, nós vamos ver aí que a predestinação é como se fosse um navio. Navio aí, o capitão é Jesus Cristo. E essa viagem desse navio aí é pelo mar. O mar significa o mundo, as pessoas, né? E o capitão é Jesus que vai direcionar esse navio. Esse navio tem um destino. O destino dele é a vida eterna com Deus, é a eternidade com Deus, é o céu. É lá a nova Jerusalém, a nova terra, em comunhão com Deus para sempre. O destino é esse. E durante a viagem desse navio, aí tem pessoas, né, que estão nesse navio, que são salvos, que vão jogando as redes e vão aí pescando as pessoas. O Evangelho é essa rede. Vão pescando, as pessoas vão entrando no navio. Agora, ninguém é obrigado a ficar no navio. Esse navio vai parando em portos e as pessoas podem descer se quiser. Quem quiser subir pode, quem quiser descer pode. Tem um destino no navio. Quem permanecer no navio chega lá, então, na vida eterna com Deus. Então, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem que o Evangelho ele vem o quê? Ele vem sempre com a revelação do Espírito Santo. Então, existe aí o quê? Um convencimento do Espírito Santo. Não é do pregador, não é do ensinador. Quem convence é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.